Olá, bem-vindas ao Costura Comigo. Hoje vamos fazer cabelos de bonecas. Venham daí. Então, meninas, hoje trago-vos duas opções de penteados de bonecas. Ou seja, nós temos um produto novo, que são uns tecidos, acho que são 4 ou 5 cores que nós temos, que são tecidos próprios para fazer cabelos de bonecas, têm uns tratamentos especiais, umas glicerinas, uns brilhos e afins. E então vou-vos trazer dois penteados que vocês podem adaptar às bonecas que costumam fazer ou àquelas que vão começar a fazer. Então, vou-vos ensinar primeiro este penteado, este aqui, que é o mais simples. Estas são aquelas bonequinhas que são aquelas mais rústicas, que são aquelas americanas, as Raggedy Dolls, sabem? Aquelas que são os espantalhos. Pronto. E por isso é que eu utilizei esta cor de cabelo mais avermelhada, mas na realidade elas ficam bem com qualquer cor. E tem assim um nariz torto, meio tosco, exatamente como um espantalho. Podem fazer pequenas ou grandes, pronto. E por isso é que vou utilizar esta cor. Mas este formato de cabelo também fica bem noutro tipo de bonecas. E voilá, olhem uma aqui que não tem nada a ver com as rústicas. Uma bonequinha normal, de cabelo castanhinho. Esta aqui não tem pernas, porque está aqui colocada na gaveta do coração. Podem fazer para enfeitar quartos de crianças e afins, mas pronto. Estas são... Ou seja, o que eu vos vou ensinar hoje são os cabelos. Não propriamente depois os bonecos ou o que é que vocês vão fazer. Porque há para aí muito melhor bonequeira do que eu. E o objetivo não é fazer bonecas. Por acaso já ensinei a fazer uma no Porto Canal e, portanto, se não tiverem nenhum molde de bonecas, há revistas e livros, mas de qualquer forma tenho uma também que é a minha Lourdinhas, que foi batizada pela Maria Cerqueira Gomes, chama-se Lourdinhas e está no nosso secção moldes e medidas, que está ali, a nossa jeitosa, está ali exposta. Pronto. Agora o que é que nós vamos fazer? Primeiro, vocês têm que medir... esta é a cabecinha deste tamanho, que vocês podem fazer as bonecas que quiserem. E a questão é sempre a mesma, que é medir à volta da cabeça. Portanto, com a fita métrica, medir aqui à volta da cabeça, seja o tamanho da cabeça que for. E depois devem fazer pelo menos 3 vezes ou 4 o tamanho. Quer queiram que ele fique mais enrugadinho ou menos enrugadinho, está bem? Com mais volume ou menos volume. Pronto. Basicamente é isso. A outra dica que vos quero dar é que tem que ser sempre 2 tecidos, ou seja, para criar este efeito assim de farfalhudinho, tem que ser 2 tecidos, ok? Portanto, vocês cortam 2 tiras, eu não cortei, fica ali dobrado a meio, porque é o tamanho do tecido, que é o que eu vou utilizar, e portanto, precisam de fazer aqui a largura de, se quiserem, repa ou franja, ou não franja também, ou seja, esta que eu vou ensinar aqui não tem franja, portanto ela tem 5 cm. O que é que vocês podem fazer também aqui? Para além de medirem aqui a totalidade, para verem o comprimento do tecido, para verem também a altura, não é? Que se querem que fique muito para trás, se querem fazer rabos de cavalo, ou totós, ou tranças, percebem? Têm que aumentar. Portanto, em vez de pôr em 5 cm, podem pôr 10, 15, 20, depende do tamanho também da cabeça. O que é que vocês podem medir? Também quanto é que ela mede da vossa margem de costura, não é? Para baixo, para saberem quanto é que têm que cortar. E se quiserem franja, também podem acrescentar. Eu depois a seguir falo com franja, que é o que eu vou fazer, não vamos complicar. Portanto, esta aqui tem 5 cm, é com 5 cm que eu vou trabalhar. O que é que preciso de fazer? É super simples de fazer. Eu pego na minha régua e vou traçar uma linha aqui ao meio. Portanto, se isto tem 5 cm, eu vou traçar uma linha com 2,5 cm. Pode ser a olho, está bem? Já sabem que eu uso muito o meu olhómetro. Mas pronto, vamos fazer assim mais ou menos aqui a meio, assim com uma linha com uma caneta de tecido, ou que apague com ferro, ou que saia com água, tanto faz. Aquelas que vocês já estão habituadas. Não façam com caneta. Pronto. E agora o que é que vamos fazer aqui? Vamos cozer na máquina, que é mais rápido, se bem que nós também vamos fazer este processo à mão depois para encaracolar. Mas eu prefiro que esta fique cozida à máquina, que é mais fácil. Vamos cozer em cima da linha, de uma ponta à outra. Pronto, só isso. De preferência, como sempre, com uma linha aproximada à cor do tecido que estamos a usar. Rematar no início e no final. Pronto.
está feito. Eu não cortei aqui a orelha, vou cortar agora, que a orelha fica feia, não é? Portanto, rematei a seguir a orelha. Pronto. E agora, está feito aqui a nossa costura, que já prende os nossos dois tecidos. E agora o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer umas tirinhas, cerca de meio centímetro. Aqui sim podem fazer a olho, não há necessidade de fazerem com fitas métricas nem nada disso. E quero que façam assim umas tirinhas tipo índio, estão a ver? Pronto, cerca de meio centímetro. E vão fazer isto de um lado e do outro, está bem? Pronto. Neste caso, como a tira é pequenina, faz-se muito bem com a tesoura, não é necessário recorrer ao cortador. Mas depois nas outras mais compridas nós podemos fazer uso do cortador, que acaba por ser mais rápido. E o objetivo é que vão quase mesmo até à linha. Ou, claro, não cortando a linha, mas indo até à linha. Fazem isto de um lado e do outro, está bem? Vamos lá. Então, já está aqui a minha tirinha, de um lado e do outro, toda cortadinha. E agora vamos pegar numa agulha com linha da mesma cor, que nós acabamos de cozer, linha dupla, nó lá em baixo. O que é que vamos fazer? Vamos fazer o ponto de alinhavo aqui na costura. Portanto, entramos e saímos, é o ponto de entrar e sair. Sabem aquele da linha bar? É exatamente esse. Deixa-me esconder aqui o nó. Ok. E agora, entrar e sair, entrar e sair. De preferência, espacinhos curtos, está bem? Não avancem, ou seja, não façam um ponto demasiado grande, porque estão a roubar ao franzido do tecido. Portanto, é um pontinho mesmo pequenininho, pequenininho, próprio para franzir. E vamos até lá embaixo de tudo. Agora, depois de já termos isto tudo franzido, esticamos assim direitinho para o tecido não ficar curvado, sabem? Que ele às vezes pode ter tendência para virar. Pelo menos eu, como fiz em pé, ele pode ter tendência para virar. E agora vamos para rematar aqui, vamos decidir exatamente quanto é que franzimos, mais ou menos, segundo o tamanho da nossa cabeça. Então, nós vamos pegar aqui na cabecita e vamos ter que uma extremidade do tecido vai daqui e a outra vai ficar aqui. Então, eu ponho aqui o meu tecido, de maneira a que a linha mais ou menos que eu costurei fique a meio da cabeça, não é? Daquela que eu também já costurei. E agora vamos puxando com a mão, puxando, até ficar onde nós queremos, que é na outra extremidade, ok? Assim, eu vou perceber. E agora, depois de já ter este tamanho decidido, agora vou fazê-lo aqui com calma, baixada na mesa, para ter a certeza que fica bem. E depois remato aqui a linha, portanto, olho aqui um nozinho e remato. Pronto, depois de terminado o nozinho, podemos cortar a linha. Já não precisamos mais dela. E agora esticamos bem. E como veem, isto está certinho demais em relação àquilo que eu tenho ali. Então, coloco o cabelo no meio das mãos e dou-lhe uma esfregadela, basicamente. Pronto, ele vai cair alguns fiapos, não é? Do tecido. Pronto, e eu gosto dele assim, bem estragadinho. Que dá mesmo este aspecto mais rústico. E mesmo na outra que eu fiz, aquela ali, que não tem o cabelo vermelho, acho que fica na mesma com piada assim, mas esfregam mais ou menos como quiserem. Pronto, esse aqui pegam na cola quente, ou quem preferir pode cozer também. E já sabem que eu gosto de cozer também, mas o que eu faço, porque eu acho que ajuda muito, é colocar cola quente pelo menos nos 3 pontos essenciais, no início, no meio e aqui do outro lado no fim, para garantir, e depois, se quiserem, podem cozê-la à mão. Se for como a decoração, para estar exposta, e se não for para ser mexida por uma criança, está ótimo. Não acho que vá ser problema a cola. Quando às vezes damos os bonecos aos miúdos, é que já temos que ter em conta que podemos correr riscos. Pronto, agora pomos um bocadinho de cola de um lado. E se já estiverem confiantes, ponham a toda a volta, se não, ponham só naqueles 3 pontos. E agora fazem exatamente a mesma coisa, só que agora já colam. Portanto, começam ali numa ponta, vão a toda a volta. E basicamente eu estou a colar pela linha da costura, certo? Pronto. Depois apertam aqui um bocadinho para ela colar.
Esperam ligeiramente e depois, se quiserem, podem outra vez remexer mais. Ok? Esta é rápida, portanto não corremos muito risco. Agora o que é que nós podemos fazer? Estas que estão aqui muito na ponta e que nos parece que vão aqui para debaixo, podemos aparar. Se não, podemos eventualmente virá-las para trás, pô-las para trás, percebem? E ficar assim mais ao vosso gosto. Ou seja, agora é a parte das cabeleireiras, não é? Funciona a parte do que é que vocês gostam mais. E agora, para não se ficar aqui a notar esta linha que eu fiz, que é a da costura da máquina e a da minha costura à mão, e eu ponho uns pinguinhos de cola e vou colar também o pedaço do tecido da frente, atrás, da frente e de trás, percebem? Para ficar aqui uniforme, senão fica-se aqui a notar esta risca que não fica muito bem. Se fosse franja, não tinha problema, mas como é aqui a meio, não fica bonito. Então vamos pôr uns pinguinhos de cola na mesma, aqui. Depois podem fazer com mais ou menos rapidez, consoante a vossa destreza e se estão habituadas a fazer ou não, sem se queimarem. Vão juntando aqui os cabelos. Ok. Aqui mais um bocadinho, para unir-os de lado, para não se ficar a ver aquela linha. Ok. Pronto, estão a ver? Ou seja, desaparece logo, aquela linha que estava aqui tão marcada, desapareceu logo. E pronto, primeiro penteado está pronto. Depois, aqui atrás, eu não sei, dependendo de como vocês vão fazer a boneca ou não, aqui eu fiz o corte aqui atrás, e estes cabelos que estão aqui, eu junto-os bem aqui e tapo a costura, ok? Estão a ver aqui? Tapo a costura, senão podem pôr um coração, um bocadinho de feltro, mas é também para não ficarmos sem cabelo aqui atrás, não é? Porque, independentemente de ser uma boneca ou não, é para ser o mais real possível. Portanto, tapamos esta parte aqui de trás com estes cabelinhos que ficam aqui por trás soltos e fechamos a cabeça toda, ok? Primeiro, para não se ficar a ver a abertura, que eu nem sequer me dei ao trabalho de fazer à mão, porque como era para prender assim, nem é preciso, mas se quiserem podem fazer... Ou então, em vez de deixarem esta abertura aqui, podem deixar a abertura na costura, está bem? Depois aí já é a vossa forma de trabalhar. E pronto, e assim deixamos de ter nuca destapada, está bem? Pronto, e vá lá. Este cabelo já estaria pronto. Depois podem-lhe fazer... Podem-lhe pôr um lacinho, como eu pus nesta, aqui um lacinho pequenininho, assim subtil, discreto, nem sei se naquela pus, também pus. Naquela também pus um lacinho, portanto podem pôr dois, podem fazer o que vocês quiserem, está bem? E pronto, e já está. Este ainda lhe falta bordar o nariz, que vou fazer assim um nariz meio triangular, meio tosco como aquele. O nariz, a cara faço com o kit de maquiagem, aquele que nós temos na loja online, mas depois o nariz faço ali com um bocadinho de linha de bordar, assim um nariz assim meio tosco. E pronto, e este cabelo está pronto. Vamos ao próximo? Agora vamos fazer um penteado um bocadinho mais comprido e com franja. Então vamos lá. Então, neste aqui eu utilizei 10 cm, mas lá está, esta medida é sempre o que vocês têm que medir de onde querem a franja até ao tamanho ao comprimento do cabelo que vocês querem, não é? Se querem comprido, para fazer totós, ou para fazer tranças, ou solto, meçam o tamanho da vossa cabeça de boneca. Depois, o que é que nós vamos fazer aqui? Também vamos fazer um bocadinho de acordo com a vossa boneca. Ou seja, se for uma boneca grande, podem-lhe fazer se tiver uma cabeça grande, obviamente, podem-lhe fazer uma franja mais comprida. Se for uma cabeça pequenininha, tem que fazer uma franja mais curta, não é? Senão depois sobra pouco espaço para pintarem a expressão facial, não é? Portanto, também tem que ter isso em conta. E então, aqui eu vou fazer, como isto vai ser para uma boneca pequenina, eu vou fazer uma marcação de 2 cm, ok? 2 cm com a régua e faço igual, faço aqui a marcação. Já sabem, sempre na mesma com uma caneta de tecido. E fazemos a marcação dos 2 cm, que vai ser o tamanho da nossa franja. 2, 3, 4, dependendo do tipo de boneca, grande, pequena que vocês façam. E agora vamos na mesma ali à máquina. E eu tenho na mesma 2 tecidos, tal e qual como na outra. Mas podem pôr mais, podem fazer 3 ou 4, se quiserem que a boneca tenha muito cabelo. E que seja mais farfalhudo, está bem? No mínimo 2, e depois, se quiserem fazer mais, fazem. Agora vou cozer exatamente em cima da linha, tal como fiz, rematar no início e no fim, e cozer com a linha do mesmo tom. Agora, depois de cozerem, na franja vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos para o cabelinho aqui da rústica, que é tesouradas, não é? De cerca de meio centímetro para a franja. Para baixo. Vamos pegar na base de corte, porque aqui já justifica, porque já são 10 cm, já ajuda. É escusado estarmos sempre com a tesoura.
E vamos pegar no cortador e na régua. Estava mais jeito a régua pequenininha, mas pronto, só tenho aqui esta, não há problema. Esticamos bem o tecido. E agora vamos fazer tiras de 1 em 1 com a base. Marcamos 1 cm, cortamos até à linha. Marcamos outro centímetro, cortamos até à linha. Outro centímetro, sempre por aqui fora. Podem fazer com a ajuda da base, marcando os centímetros. Eu estou só a guiar-me pela régua, de 1 em 1 centímetro. E vão cortando isto tudo, fazendo... Este cortador precisa trocar a lâmina, vou aproveitar para fazer isso. Só vou cortar aqui estes para vos mostrar. E isto fica assim, ok? E agora vamos fazer de 1 em 1 centímetro até o outro lado, até terminarmos de um lado e a franja com a tesoura, está bem? Depois do alinhavo feito, faz exatamente aquilo que fizemos com a outra, que é decidir qual é o tamanho, de orelha a orelha, ou de queixo a queixo, neste caso, pronto, mais ou menos, e rematamos, tal e qual como fizemos com a outra. E agora vamos posicionar aqui, ou seja, isto vai ficar novamente assim. Só que o que é que eu vou fazer aqui de baixo? Como nós não temos franja até aqui embaixo, não é? Vamos dobrar ligeiramente um bocadinho para dentro, aqui no fundo, ok, de tecido, e um bocadinho aqui igual, deste lado, ok? Vou pôr cola e vou fazer isso com calma, está bem? Para vocês verem aqui pousada na mesa. Ou seja, tapei ali embaixo, escondi. Agora o que é que eu posso querer fazer? Posso deixar o cabelo caído para baixo, posso-lhe fazer 2 totós, posso-lhe fazer para baixo ou para cima, olha, podemos-lhe fazer assim 2 carrapitos, pronto. E aqui, na franja, outra coisa que vos vou dizer, que é a mesma da há bocado, portanto, para não ficar aqui a ver-se esta linha, o que nós fazemos é, mais uma vez, pôr um bocadinho de cola e dobrar. Mas antes disso, eu vou-vos dizer outra coisa, que é, se quiserem, com alguma paciência, porque isto requer paciência, porque vai demorar algum tempo, mas fica giríssimo, que é, eu vou tentar exemplificar aqui numa, para vocês verem que é. Com a tesoura bem afiada, até dava mais jeito de ser uma tesoura mais pequena, porque estas franjas são curtas, mas pronto, mas vai dar para eu explicar. Como este tecido tem um tal acabamento especial, dá para fazer o enrolado. Então o que é que nós vamos fazer? Com a tesoura bem afiada, num dos lados, vou pegar aqui num alcalhas, e vamos, como se faz com as fitas de embrulho no Natal, basicamente é isso que eu vou fazer. Portanto, eu agarro aqui ligeiramente, seguro em baixo, para não descolar, e puxo. Olhem como ela encaracolou. Vamos tentar apanhar aqui na câmara. Estão a ver como ela encaracolou? Pronto, vou fazer em mais, algumas. E podem fazer em todos os pedaços de franja, só em algumas. Pronto, mas fica melhor em todas. Olhem como ela enrolou. Estão a ver que giro que fica? Ou seja, e vão poder fazer a franja para cima. Percebem? Pronto. Com um bocadinho de paciência. Se não quiserem fazer o enrolado, porque demora algum tempo, mas fica giro e acaba por ser um ambiente... não é um ambiente, acaba por ser um pormenor diferenciador de outras pessoas, não é? Portanto, distinguir um bocadinho o vosso tema, as vossas bonecas, dando o vosso cunho. Ou então podem fazer exatamente a mesma coisa, que é, não em baixo, seguram aqui, mas aqui despenteiam. Está bem? Pronto, fazem a mesma coisa. Aqui podem despentear em baixo e em cima, ou podem só despentear a franja. Está bem? Ou seja, o que quer que decidam, uma coisa ou outra, só depois é que põem os pinguinhos da cola para a franja tapar ali a nossa costura. Mas ele enrolado fica muito giro e mantém-se enrolado. Ó. Eu estou aqui a esfregar e os dois que estão enrolados estão enroladinhos na mesma para trás. Pronto. Mas se quiserem podem fazer que fica giro. E depois de fazermos isto, é que pomos lá o tal pinguinho de cola, que eu vou pôr agora.
porque senão fica ali muito marcado, tal como disse da outra vez. Podem fazer por partes, não precisam de fazer como eu estou a fazer tudo ao mesmo tempo. Viram a franja para lá, porque senão podem se queimar. Só outra dica que eu vos quero dar, que é, esta carinha não está maquilhada, mas vocês, antes de colocarem o cabelo, devem maquilhá-la, está bem? Pronto, como a outra que já estava. Eu esta é que não a tinha maquilhada e pronto. E começo só para vos explicar os cabelos. Mas porquê? Só porque agora, se eventualmente se enganarem na maquilhagem ou assim, estragam, não é? Depois tenho que estar a retirar isto tudo. O meu conselho é sempre... marcarem com a caneta de tecido e depois é que fazem o definitivo. Pronto, depois, os que ficam aqui atrás, mais curtos, podemos apará-los, está bem? Para não se ficarem a notar. Se quiserem fazer carrapito, podem aparar, porque fica para trás, não tem mal. E depois, se quiserem, podem fazer aqui uns carrapitinhos, assim, olhem, assim aqui do lado, tipo pipi das meias altas, tal como eu fiz neste. Aqui, olhem, olha este. Eu deixei-o assim, ele ficou completamente todo esfiado, porque eu fiz questão de o torcer muito, e ele ficou assim com estes fios todos esfiados, e eu acho que ficou super engraçado. Pronto, e depois pus-lhe umas florzinhas aqui nos totós. Ou podem fazer depois, tipo, comprido, muito mais comprido e trança. Pronto, vou-vos mostrar esta que também fiz, que ficou muito comprido, mas só para não é para se rirem, e só para vocês verem como eu sou boa a fazer moldes de bonecas. O que é que aconteceu aqui? Para eu não queria utilizar moldes de ninguém, se bem que podia pedir autorização, ou aliás os moldes são gratuitos e portanto os que estão por aí eu podia utilizar moldes de muitas pessoas, mas fiz os meus próprios moldes e reparem que estes pés são maiores ou são quase do tamanho da cabeça. Portanto, estão a ver o quão boa eu sou a fazer moldes de bonecas. Mas não deixo de as fazer, portanto, também não desistam. Agora eu desmancho esta cabeça, faço uma cabeça para aqui e esta vai para outro corpo, percebem? Mas só para verem como eu sou boa a fazer moldes de bonecas. E esta também fiz assim, não despenteei muito aqui, deixei ficar um grande cabelão, porque depois de fazerem, vocês ainda podem aparar, tipo mesmo cabeleireiro. Mas pronto, eu deixei ficar assim um cabelão gigante e pronto, e ficou assim, com uma cabeça pequenininha com os pés grandes. Quem nunca, não é? Então, nós somos todos diferentes. Pronto, ou seja, tenho aqui várias alternativas, várias opções para vocês se divertirem a fazer bonecas. E estes são 2 cabelos que basta terem franja ou sem franja, já dá aqui para fazer várias alternativas. Podem fazer totós em cima, totós em baixo, um puxo, o que vocês quiserem, deixá-los soltos e é só divertirem-se, está bem? Divertirem-se um bocadinho aqui com esta nova opção de cabelos de boneca. Espero que tenham gostado. Até breve e obrigada!